Exatamente um mês sem a Ponte Preta em campo. Saudades, torcedor. E nesse período conhecido como intertemporada, a diretoria alvinegra vem trabalhando para contratar reforços para a disputa da Série C. 5 jogadores já assinaram contrato. O goleiro Matheus Kaiser, o meia Diego Tavares, os atacantes Gustavo 25 e Ricardo Oliveira, que foi regularizado no boletim informativo diário, além do zagueiro Danley Santos, que foi apresentado com a camisa da Macaca. Bem, eu sou o Darley Santos, porque que tem outro Darley, né? Então tem que usar o sobrenome. Pela primeira vez na vida eu tô fazendo isso, não imaginava que ia acontecer comigo. Então, sobre a competição, já joguei 4 vezes, tenho 2 acessos. Tenho um acesso pelo Mojimirim em 2014, na altura era o rival do presidente. Tenho um acesso e título com o Vila Nova. Então, posso dizer que eu conheço um pouquinho do que a gente vai enfrentar. A minha característica é, obviamente, tem um jogo aéreo de imposição, mas também tem uns bons pés para sair jogando, porque eu acho que a ideia do professor Valentim passa muito por isso, então acho que eu consigo agregar isso no time. O atleta de 30 anos tem passagens por diversos times do Brasil e também já disputou o campeonato português. Danley Santos vai enfrentar a concorrência de Simon Vicente Concha e Sérgio Rafael no setor defensivo, mas o que ele busca é trabalhar com o elenco visando a Série C. Dentro desse período a gente está sempre trabalhando da melhor forma possível, porque a gente sabe que quando começar a competição os jogos serão difíceis, embora a gente tenha sempre uma semana para trabalhar. Vai nos exigir muito, porque estando aqui tu sabe que a responsabilidade é grande, a gente sabe dos objetivos que são durante o ano. Então esse período a gente está aproveitando o máximo que o professor Alberto tem para nos passar, para nos propor de uma ideia de jogo que ele pensa, então a gente está aproveitando ao máximo esse período. Já se passaram 23 dias de treinamentos alternando campo e academia, além dos jogos treinos que o time disputou. Dias importantes, principalmente pensando na preparação física dos atletas após um Paulistão de calendário curto. Agora a gente tendo um espaço maior para trabalhar, na qual a competição é um jogo por semana, a gente vai buscar trabalhar algumas capacidades que nós não tivemos a oportunidade de estimular os atletas no período competitivo do Campeonato Paulista. E essas capacidades, elas precisam de um tempo para que o cara, além de evoluir, ele se recupere para um novo estímulo. E essa é a intenção nossa dentro do planejamento, desde que nós fizemos no início da competição, quando assim aqui nós chegamos. Esse trabalho também vem sendo feito com jogadores recém-chegados com uma atenção especial, sempre pensando na Série C. O preparador físico também informou sobre a situação de Elvis e Gé. O centroavante está evoluindo no tratamento e cumprindo alguns trabalhos com bola junto com o restante do grupo. O camisa 10 também vem melhorando fisicamente e cumprindo as metas de trabalho individual que vem fazendo. Então, assim, com certeza, desde quando nós chegamos, ele tem um trabalho específico para isso. A nível de fortalecimento, a nível de alimentação, a nutrição acompanha ele sempre, semanalmente. Os percentuais de gordura, ele vem cumprindo as metas. Então, a gente espera que ele performe muito nessa competição. Principalmente, como eu falei antes, é uma competição que ela nos dá espaço para que ele possa, recuperar de uma atividade para outra. Então, às vezes, trabalhos de complementos que ele vem sendo feito, não só a nível físico, mas a nível alimentar, entendeu? A nível de sono, de recuperação pós-atividade. E ele tem cumprido as metas, a gente está muito contente com isso. Faltam mais de 2 semanas para a estreia da Macaca. E nesse período o nível de preparação e concentração aumenta. Pensando nisso, o clube agendou um jogo-treino contra a Inter de Limeira no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta estreia na Série C contra o Figueirense, jogando fora de casa no fim de semana do dia 12 de abril. Uma competição traiçoeira, segundo o goleiro Diogo Silva, um dos destaques da Macaca no Campeonato Paulista. Mas a gente sabe que tá uma competição muito difícil. Eu tenho falado, para as pessoas que é uma Série B disfarçada, porque se vocês olharem as equipes que estão lá, tanto a Ponte como outras já jogaram Série A e figurinhas carimbadas da Série B. Então nós estamos bastante focados num treinamento de nível altíssimo, porque para a gente não ser surpreendido, para a gente desde o início ao fim fazer um grande campeonato e a gente conquistar o nosso objetivo, que é o acesso, e aí assim, depois que o acesso garantido, aí assim a gente pensar no título. Olha, o Diogo Silva fez uma colocação extremamente inteligente, porque é isso mesmo, é uma Série B disfarçada de Série C, com equipes que já disputaram a Série A, foi isso que ele disse,
Mais do que isso, por exemplo, os 4 times que subiram da D para C estiveram aí nas finais dos campeonatos estaduais. Então veja como vai ser o poderio dessas equipes. Muitas são SAFs e as que não são SAFs são equipes que têm uma administração de que realmente vai entrar na competição não só para participar. Então vai ser um campeonato duro, difícil. Se os times de Campinas estão achando que vão conseguir o acesso só com o nome, só com a história, não vão conseguir. Vai ter que jogar muita coisa. O Diogo Silva é experiente, goleiro experiente, então ele já está vendo o que é que pode acontecer. Como é que funciona o campeonato? 19 datas, não tem o retorno, então não tem como recuperar. Se perder uma partida, não há como recuperar. São 19 datas, os 8 primeiros se classificam para a segunda fase. Na segunda fase, o campeonato é dividido em 2 grupos de 4. Jogam dentro do grupo, turno e retorno, 6 jogos, e os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, o Diogo Silva está correto aí na sua colocação. Gostei do discurso. Falou bem. Acho que é isso, né, CH? Firme. Pô, você pega aí dos times que estão na Série C, Guarani, Náutico, Figueirense, é tudo time que já disputou aí a Série A do Campeonato Brasileiro. Ponte, né? Então foi muito bem no discurso. Eu acho que é esse pensamento que a Ponte tem que entrar na competição. E a gente tem falado muito aí nos programas da rádio, aqui na TV também, que o início é muito importante, né? Você iniciar bem, começar bem a competição, somando pontos, criando uma gordura, porque aí os times vão se ajustando dentro da competição, vão se encontrando. Então é por isso que precisa começar muito bem. Agora, para mim, Batista, se você me perguntar Série A, Série B ou Série C, é a mais difícil, sem dúvida nenhuma, é a Série C. Muito bom o discurso do Diogo. Acho que ele é experiente, um cara fala fácil, inteligente, bom goleiro. Acho que a Ponte na posição está bem servida, mas ele retratou muito do que eu tenho como conceito da Série C. Tem que ir com... Aqui a gente está alertando faz quanto tempo, Batista, da Série C? Desde que quando eles caíram no ano passado. Então já faz um tempo. Para nós não é novidade. Novidade é essa coisa de achar que não vai ser complicado. Vai. E essa complicação, ela potencializa muito pela deficiência dos 2 times. Não dá para cravar hoje, em sã consciência, Ponte e o Guarani vão entrar no campeonato e vão brigar lá em cima. Eu não consigo fazer essa afirmação. Evidentemente que existe um trabalho, a continuidade dos 2 treinadores, eu acho inteligente isso, porque os 2 têm muita qualidade técnica, de sabedoria, são bons comandantes. Agora precisa de material humano, precisa de jogador. E a gente viu no Campeonato Paulista, apesar da da boa campanha da Ponte no Paulista, que existem posições que a Ponte precisava contratar. Não sei se é possível, né? Eles estão no mercado ainda. Mas o fato é que a convicção, pelo menos enquanto a bola não rolar, para mim é a mesma. E qual é a convicção? Que os 2 times precisam de reforços para enfrentar essa difícil Série C. Olha, eu estava vendo as imagens aqui, né? Essas imagens são produzidas pela assessoria de imprensa TV da Ponte Preta. E viu o Elvis treinando normalmente, então ele está recuperado. Não é nessa, é numa outra imagem que passou agora há pouco. Treinando normalmente. Ele está treinando normalmente e não está gordo não, hein? E esse trabalho aí é um trabalho de força, né? Um trabalho de preparação, força. É o famoso circuit trainer, né? Então a galera tá aí é mais um bate-bola antes do treino, provavelmente. Mas pro Elvis, teve uma contusão. Tá ele aí, ó. A imagem aí, ó. Olha. Você acha que o cara que tem uma contusão, ele vai estar dando um pique desse aí agora, ó. Marcando, ó. Recuperação de bola. Então, pra mim tá recuperado. Eu quero tocar nesse assunto, Batista, se você me permite. Porque nós recebemos lá na Rádio Bandeirantes um relato de um torcedor dizendo que o Elvis estava fora de forma.
essa imagem aí para mim está muito clara, ele está fino e correndo. Então a informação é uma informação equivocada. Eu trouxe a luz da informação porque foi o ouvinte que mandou, não é? Mas agora a gente observa que, pela imagem, Batista, não sei sua opinião do Gleger, ele está finão. Está pronto aí para daqui a pouco retornar. E também não adianta achar que o Elvis vai ficar mais fino do que isso. Não vai. Biotipo, se o cara fizer, ele perde o biotipo. É o biotipo dele. Ele perde a capacidade de força. Então eu prefiro o Elvis, talvez fora de peso, não estando totalmente fininho, mas tecnicamente ele rende, tem muita qualidade, do que um cabeça de bagre aí, né? Que tá finíssimo, mas na hora do jogo não vai, não joga. Então não funciona. E você sabe que essa questão aí... Não Batista, viu o Gé, tá? Nessas imagens aí eu não vi o Gé nós não vimos, não. Agora, tem muito a ver também a contusão dele no Campeonato Paulista, e nós, né, tivemos a informação que ele passou aí por um regime, e deu para ver, né, nitidamente que ele estava bem mais fino, né, e aí, né, tem uma série de questões, porque o cara, ele precisa, primeiro, para emagrecer, precisa fechar a boca, né, precisa fechar a boca, treinar mais, né, treinar mais do que, por exemplo, os outros, e aí tem essa questão da contusão. Então, com esse tempo de preparação, e se o Elvis pegou desde lá do início para que o corpo dele já consiga se adaptar, né, a essa falta de nutrientes, né, tomando um suplemento aqui, outro ali, aí provavelmente a gente terá a Ponte, né, claro, terá o Elvis por mais tempo, e aí sim numa competitividade maior, né, e não se sujeitando à contusão, que foi o caso que aconteceu no Campeonato Paulista. Eu acho que muito em função do regime, de tudo que foi feito para que ele afinasse, que ocasionou essa contusão. Ponte Preta estreia na Série B do Brasileirão Sub-20 hoje às 15h contra o Ituano no estádio Moisés Lucarelli. Esse jogo já faz parte de uma sequência de jogos e a Ponte vai disputar na competição. Eu até peguei os jogos aqui, né? A Ponte vai mandar esse jogo no estádio Moisés Lucarelli. Normalmente o Sub-20 manda os jogos lá em Itapira, mas esse jogo será no estádio Moisés Lucarelli. Não sei se a Ponte vai mandar os outros jogos no estádio Majestoso, porque depois começa a Série C. Então hoje contra o Ituano, 15h, depois no dia 2 pega o Brusque, esse jogo é lá em Santa Catarina, enfrenta depois no dia 9 o Criciúma, depois no dia 16 de abril, tudo em abril, né? Pega o Operário, depois no dia 23 o Coritiba, aí joga em casa dia 30 de abril contra o Avaí e enfrenta a Chapecoense no dia 14 de maio. São os jogos programados da Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, quem puder comparecer, portões abertos, né? Estou dizendo no caso dos torcedores, hoje, 15h, Ponte Ituano. Ô Batista, seria muito... Eu não tenho essa informação, eu estou curioso para saber se nesse Campeonato Brasileiro da Série B do Sub-20 não é obrigatório jogar no Majestoso. Eu não conheço a regra, eu estou aqui levantando uma dúvida, porque me parece que é isso, Batista. Não é? Ou a Ponte arruma outra praça com condição, ou provavelmente o Sub-20, e eu não acho nenhum problema, tá, gente? Agora, isso aí quem tem que observar realmente, tomar a decisão, é quem é o responsável lá pela condição do gramado, não é? Mas eu tenho a impressão que não é por acaso isso não, viu, Batista? Deve ser alguma orientação. Sim. Eu perguntei para a assessoria de imprensa da Ponte. E a informação que eu obtive é que esse jogo foi marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Os demais jogos ainda não tinha definição de onde será. Então, se não tinha definição, né, porque se fosse obrigatório, a assessoria já teria dito, olha, todos os jogos serão no estádio Moisés Lucarelli. Não foi isso, porque o Sub-20 manda os jogos em Itapira. Então, mas será que não é por motivo de desmembramento de tabela?
Às vezes pode ser o horário, essas coisas, então pode ser isso. Porque esse campeonato aí ele é diferente, hein? Esse Brasileirão ele é um campeonato Estamos mais. aqui Nós estamos falando de campeonato paulista, por exemplo. apenas conjecturando. Nós não temos informação. E seria bom que a Ponte esclarecesse isso. Mas é bem pra provável saber, né? que todos os jogos sejam no Majestoso. Bem provável. Se tá? fosse isso, a assessoria teria dito: todos os jogos serão no Majestoso. Vamos aguardar.